O Super Nintendo eu peguei a fase dele mais por jogar na casa de amigos ou jogando, em locadoras. Eu não tive um Super Nintendo, né. O meu primeiro videogame foi um Atari 2600, isso na época em que o Super Nintendo começou a chegar aqui, começou a bombar, né, tanto o Super Nintendo como o Mega Drive. E aí, nessa época, pra vocês verem, né, o pessoal fala assim: "Ah, não, na hora que tá saindo o PlayStation 5, a gente tá pegando o 2". Naquela época também já era meio assim, então o pessoal estava, vindo com o Super Nintendo e eu estava ganhando o meu primeiro, que era um Atari 2600. E aí, nesse passo aí entre, dentre os meus próprios consoles, né, eu tive a minha fase com o Atari, e aí essa fase Mega Drive, Super Nintendo, Sega Saturn, foi sempre na casa de amigos ou, na locadora. Sega Saturn, principalmente, pelo menos aqui na minha cidade, foi muito, na locadora, né. Era um ou outro, não diria nem que amigo, era mais colega, assim, era uma coisa mais distante, não era amigo próximo que tinha Sega Saturn, era mais, Super Nintendo e Mega Drive dominando mesmo. E aí, eles foram começando a trocar pelo PlayStation 1, né, o PlayStation 1, o tijolão, o primeiro de todos, e com o tempo, eu só fui pegar outro videogame, eu vim nessa toada toda aí, veio o Nintendo 64, que eu também joguei na casa de amigos, joguei muito GoldenEye 007 na casa de amigos, é uma boa lembrança. Mas aí essa esteira toda aí de consoles foi jogando na casa de amigos ou jogando em locadoras, né. Eu lembro de eu jogar muito em locadora, por exemplo, jogava muito futebol em locadora, né, mas, pegava alguns RPGs ali, que eu não tinha conhecimento que era RPG e descartava. Eu falava assim: "Não, não quero". E aí o que que eu jogava? Dragon Ball, que a gente chama aqui de Legends, né, que era aquele do PS1 em que tinha os encontros lá, as batalhas pareciam muito com os dos personagens no anime, né. E aí, eu teve essa fase, e eu só fui comprar o meu PlayStation quando já saiu o PS1, e aí já era ali ano 2000 para 2001, né, e eu já peguei vamos dizer assim, o PS1 Slim. Aí sim, é que eu fui me interessar por RPG, porque eu ia muito em uma loja em específico, e nessa loja eles tinham um televisor lá em que eles ficavam passando, as coisas por lá, os jogos, né, e eu vi o Final Fantasy VIII rodando lá, a CG rodando, e eu vi aquilo, era um jogo de 4 CDs e aquilo me impactou bastante, me chamou a atenção e eu comprei. Na época eu paguei, acho que foram R$ 30, se não me engano, eram 4 CDs, então foi 30 ou 40. Foi 30 ou R$ 40, alguma coisa assim, porque eram 4 CDs. Geralmente você pagava, R$ 10 no CD, se fosse um jogo muito badalado, 5 em jogos mais ou menos, e tinha uma prateleira de renegados ali, que você pagava R$ 2, R$ 3 para você levar. Então dali veio Hugo 3, Arc the Led 2, Wing Eleven 3, porque o Wing Eleven já era ali de 1998, o Wing Eleven 3, né. Que mais? CT Special Forces, muita coisa, galera, muita coisa ali que, eh, assim, ficava na prateleira de renegados e que hoje a gente fala aqui, eu fiz vídeo de Arc the Led, da trilogia e tal, quem imaginaria que naquela época esse tipo de jogo ficasse numa prateleira de renegados, né. Mas enfim, é assim que as coisas acontecem. Mas foi aí, eu dei um salto de geracional em que eu saí do Atari 2600 pro PS1. E aí, nesse gap aqui, eu só jogava em locadora e casa de amigos.